Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Saúde em Conexão para você. E o papo de hoje, ele é um pouquinho complicado, porque ele vai trazer uma vida real aqui, que muitas vezes não é abordado, Mayara. Na verdade, nunca, né? As pessoas romantizam demais, como tantas outras situações que a gente traz aqui. É um assunto que eu acho que talvez até, não sei se está no hype do momento, você viu da Rafa Kalimann, né, falando sobre a maternidade. Sim. A maternidade real, realmente o que acontece nos bastidores, o que a mulher pensa, tá até lá no Globoplay, você vai lá, acessa, também entende um pouquinho do que ela passou durante a gestação dela. Hoje a gente está aqui para conversar realmente sobre esse tema, os desafios da maternidade, porque todo mundo vende como algo realmente bacana, uma fase de realização para a mulher, mas nem sempre é tudo isso, né? Esse glamour que a gente está aqui hoje. Para a gente entender, a gente trouxe duas convidadas que vão trazer um olhar da psicologia e um olhar de uma mãe. Então hoje eu tô aqui com a Thaís Invenção, psicóloga parceira da SSG. Obrigada, Olá, Thaís. meninas, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente trouxe também, conseguiu trazer da SSG, a Gisele, que ela é nossa gerente lá da SSG, já está há bastante tempo com a gente, e ela vai falar um pouquinho de como foi aí esse período desde quando ela soube, né, que ia ser mamãe, né? Vocês vão saber um pouquinho mais da história dela. Isso. Obrigada, As Gi. fases, né? As fases. Obrigada, agradeço também pelo convite. Thaís, começando aí por você. Como a gente colocou aqui no começo, é uma fase realmente muito bonita e importante para a mulher, né? Muitas vezes ela é romantizada e tudo mais. E hoje até a gente vê que mulheres, não vou dar um spoiler, mas vai ter esse assunto mais pra frente, querendo ter filho mais tarde, né? Ou não querendo ser mãe, como eu conheço algumas pessoas que não têm esse desejo de ser mãe. Apesar todo esse romance que existe, uma fase de concretização, realização do casal, da mulher principalmente, conta pra gente mais ou menos assim, o que não é contado para essa mãe, o que não é informado, o que acontece nos bastidores de uma gestação, da maternidade, que pode estar afetando emocionalmente essa mãe. Bom, acho que muita coisa não é contada, né? Não é compartilhada. A gente tem muito acesso ao bonito, né? As partes legais, o mamãe bebê, aquele cheirinho, o aconchego do colo da mãe. Você trouxe aí o exemplo da Rafa Kalimann, né? Que é um exemplo que está muito em alta aí. E muita gente ficando surpreendida, meu Deus, como é que pode, o que acontece, não sei o quê. Mas assim, é um fato real, né? São histórias, eu não cheguei a ver os episódios todos ali, né? Mas eu vi o que saiu nas redes, os cortes das redes. Mas são problemas, preocupações, acontecimentos que acontecem em 90% das gestações, do puerpério, né? Quando a mãe tá ali com o recém-nascido, né? Problemas entre o casal também. A gente falava bastante antigamente, né? Sobre a família margarina, né? Hoje a gente tem a família Instagram, né? Então, o que a gente vê ali são recortes muito bonitos. Então, o choque, acho que maior que se deu aí com essa questão da Rafa Kalimann, não foi nem os acontecimentos, né? Mas o mostrar a parte ali não tão agradável, não tão gostosinha ali, do maternar. Porque acaba sendo um desafio que muitas vezes você não quer passar por uma rede social, né? A gente acaba não expondo, né, a nossa vida. É um fragmento, né? Daquilo que a gente vive, e você não vai postar, como a gente já conversou aqui, coisas de tristeza ou de desafios, né? Tem que ter muita coragem. Você vai postar o quê? Sempre a parte mais bonita da sua vida, né? Que nem as que passam por uma depressão pós-parto, um baby blues. Ela não vai estar ali postando sobre isso, né? O quão dolorido é uma amamentação, esse início de adaptação até ter a pega perfeita. A gente já tem podcast aqui falando de amamentação também. Então é todo ali um percurso que a mãe passa, e ela passa muitas das vezes sozinha, né? Porque por mais que você tenha rede de apoio, o pai não vai dar o peito. Não é na hora que estiver chorando, não é a avó que vai acalmar, né? É muito o cheiro da mãe, o colo da mãe, né? A gente estava conversando sobre isso lá na SSG. Por mais que as pessoas digam, né, que as mães têm uma rede de apoio, são poucas as que conseguem ter uma rede de apoio com uma
uma avó, uma tia para estar ajudando, né? E a gente percebe pelas mães da SSG, né, Gi? Sim. Que sempre quando o filho adoece, ou é um problema na escola, ou é um problema da creche, quem acaba resolvendo, tomando a frente, é a mãe. É esperado isso também, né? Se o pai chegar para ir resolver, então, aconteceu um problema, a creche liga para a mãe, o pai chega lá para... A pergunta que se faz, mas cadê a mãe? Né? Ou quando o pai vai levar ali para o médico, mas cadê a mãe? Né? Chega no pediatra, ou até a questão de jogar essa culpa para a mãe. Por que a mãe escolheu ali trabalhar, ou escolheu qualquer outra coisa do que não levar essa criança no médico, né? Se olha sempre por que não a mãe? Por que é esse pai que está aqui? Por que é a avó que veio trazer? Culpabilizando bastante a mãe. E o engraçado é que quando a mãe leva, é normal. Agora, quando o pai leva na escola, o pai leva no médico, ele se torna um super pai. Não porque ele é um pai, isso aqui. E, na verdade, é o que a gente espera, o mínimo que ele possa fazer, né? Dividir o básico e não deixar a responsabilidade tudo pra mãe. E, às vezes, a mãe, ela acaba ficando até com uma imagem de negligente, né? Mas por que ela não veio? Por que não compareceu, né? Porque é sempre esperado... né, que a mãe esteja ali presente, né? E uma das falas que a gente vê bastante, muitas vezes, até das próprias mães da SSG, quando a gente pede, olha, né, teria alguém para acompanhar, né, além de você? Meu marido está trabalhando. Mas e a mãe? Né? Então, assim, a gente tem uma sociedade ainda que precisa ser um pouco desconstruída, né? Sim. Porque a mulher acaba assumindo esse papel de mãe, de trabalhadora, de amiga, né? De mãe dos pais, né? Sim. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho da história da Gisele. Eu não sei se a Mayara sabe da história de maternidade da Gisele. Eu conheci ela, a filha dela já estava uns 6 anos? Por aí, né? Agora ela já é adolescente, joga vôlei. Já tá com 17 anos, adolescente. O Gi, conta pra nós, hoje a Gisele é mãe da Zara, ela tem 17 anos, eu conheci a Zara também com 5 anos, né? Isso. 5 anos, faz 12 anos que a gente tá com a gente. Mas a Gi, ela tem uma história bem bacana e um pouco diferente aí de algumas mulheres, que talvez isso pode impactar, né? Conta pra gente, Gi, como foi pra você descobrir que você seria mãe, onde você estava, com qual idade, né? E o que você percebeu que você entendeu assim, na teoria é uma coisa maternidade, mas na prática é totalmente outra? Certo. Bom, nessa época, né, quando eu engravidei, eu morava fora do Brasil. Então, né, um pouco diferente, eu estava longe da minha família, né, eu tinha ido inicialmente para estudar, mas estudava e trabalhava, então tinha uma rotina ali toda preenchida, né, não estava ali nos meus planos, né, para engravidar, mas acabei engravidando, então realmente foi fora, né, dos padrões. A questão da maternidade, ela é muito complexa, né? Porque até eu estava fora, estava longe, né, da minha família, mas eu ficava imaginando, eu falava assim, não, vai dar tudo certo, eu vou me planejar, me enchi de livros, até na cabeceira da minha cama tinha um livro bem grosso, assim, da Encantadora de Bebês. Então, eu achava que, né, na minha cabeça, ia ser aquela fase linda, maravilhosa e que tudo ia ser perfeito. Né? Mas aí a gente né, vai passando ali o tempo e vai desconstruindo um pouco essa ideia, né, que a gente coloca ali na cabeça da maternidade perfeita, linda. Eu acho que isso aconteceu até de uma forma bem rápida para mim, porque logo que a Zara nasceu, eu acabei adoecendo, né, tinha feito lá os meus planos, né, para as primeiras semanas, mamadas, eu ia zelar pelo sono, ia dar tudo certo. Só que daí, como eu adoeci, eu tive mastite e acabei sendo hospitalizada. Acabei ficando longe da Zara, né, e aí realmente foi uma sucessão aí de fatos de tudo que não estava planejado. Né? A Zara, ela chorava muito, eu vivia cansada, então realmente foi assim, muito desafiador para mim. Eu acho que foi nesse momento que eu pude perceber, né? Eu falei assim, então a gente vai ter que aprender vivendo, né? E tocando aí um dia de cada vez. Eu acho que
esse foi o primeiro momento, né, que me caiu a ficha, né, dessa maternidade tão romantizada que a gente tem, e aí eu pude perceber, eu falei, pera, né, eu tô com medo, eu tô muito cansada, eu tô exausta, então, assim, é um misto, né, que você traz de sentimentos junto com essa maternidade. Então, eu acho que esse daí foi o primeiro estalo, assim, né, que deu pra mim. E aí você veio pro Brasil, você ganhou ela aqui no Brasil, ou não? Não, eu tive ela lá. Teve lá. Eu tive ela lá. Eu tive a Zara e eu fiquei ainda 4 meses antes de vir com ela pro Brasil. E você teve rede de apoio lá ou era você? Não, era eu e o pai da minha filha. E assim, foi até mais difícil porque exatamente nessa época eu havia me mudado, então eu estava longe, né, dos meus amigos, então assim, eu não tinha com quem contar. Não tinha com quem contar, era eu por mim mesma, ele já tinha voltado a trabalhar. Então, logo depois que eu voltei do hospital, realmente foi assim, né? As primeiras semanas ali, até eu me readaptar e ver que tudo aquilo que eu tinha planejado, que eu tinha lido nos livros, não ia dar para seguir da forma como eu tinha pensado, né? Foi difícil, né? E sem contar fora do país de origem, né, num hospital que você de repente tem uma orientação totalmente diferente do que aqui no Brasil, sim, né? Sim. Lidar ali com pode falar o país que você estava? Pode. A Gisele estava em Londres, né? Eu não sei muito ali a questão. Normalmente o europeu ele é mais fechado, né? Ele não tem tanto aquele acolhimento, né? Como que foi para você lidar nessa fase do hospital com relação aí a conciliar suas dores físicas, né, e também lidar ali com a carência da Zara, perto e longe ao mesmo tempo, né, de você. É um pouco diferente, né, porque eu imagino que se eu tivesse aqui no Brasil, provavelmente eu não teria sido separada da minha filha, né, quando eu adoeci, eu fiquei no hospital, e aí como ela era muito nova, eles falaram que era, né, pro pai da minha filha levar ela para casa, então ela estava só com 4 dias e ela já voltou sozinha com ele, e então assim, eu vejo isso muito diferente. Uma outra situação também que eu vejo é que assim, aqui provavelmente se eu tivesse falado ali com o meu pediatra, né, na fase aí que ela começou a chorar muito e que eu tava, né, muito cansada, eu acredito que o pediatra poderia ter introduzido aí, né, a alimentação, mas lá eles reforçam muito, né, a amamentação. Então, assim, eu não tinha muito leite justamente por causa da mastite, e ela chorava, mas ela chorava de fome, né, e eles ali firmes, sustentando que eu deveria continuar insistindo com a amamentação. É claro que, né, tem que ser visto todo o contexto, mas eu acho que o fato de eu estar fora, eu não tinha essa segurança. Então, assim, tudo que eles falavam para mim era regra. Então, eles falavam, não pode, né, é só o peito, não pode dar fórmula. Eu não dava fórmula, eu ficava ali aguentando ela chorar, desesperada, sem saber, né, nessa hora já não existe mais livro. Né? Você nem existe. Lembra que você leu alguma coisa. Né, tudo que você achava que você sabia, né, você esquece, e aí eu ficava por conta de falar com a minha família aqui no Brasil, né, família, tentava acessar médico daqui, né, para ter um pouco mais de segurança. E lá também acho que tem uma questão muito do parto, né, porque eu já ouvi de alguns países que eles frisam muito, tipo, tem que ser o parto natural. Se não for o parto natural, não tem que ter. Toda mulher nasceu para ter um parto natural. E a gente sabe que, assim, são escolhas e também, às vezes, a mulher, ela não tá preparada pro parto normal, ela prefere a cesárea. Isso também tem que ser respeitado. E lá, pelo menos as pessoas que eu tive contato falaram que eles são muito assim, parto normal e nós vamos tentar até o fim. Sim, é exatamente assim. E voltando, né, pegando o gancho da questão da maternidade que eu havia idealizado, eu tinha idealizado até o meu parto. Né, falei, não, eu quero ter um parto humanizado, né, porque vai ser assim, eu vou usar a piscina, água quente, lá a gente chama de gás Ener, né, então eu tinha feito já todo um planejamento de como que seria o parto perfeito, mas o meu parto não foi assim tão tranquilo, né, eu tive muita dificuldade, ela precisou, né,
precisou ser feito o procedimento com o uso de uma ventosa. Então, assim, e realmente lá eles insistiam na questão, né, do parto natural. Então, eu acho que essa questão, né, dessa maternidade, do parto ali tão idealizado por mim, eu acho que eu já comecei a sentir até, né, ali no hospital. Momento. Isso. Né? O Thaís, esses são os bastidores que ninguém conta, né? A teoria é muito diferente da prática, da vivência ali na hora do vamos ver, né? Até saindo um pouquinho dessa questão da teoria e da prática, né? Mas entrando já mais nessa questão da prática, daquilo que realmente é real, né? E acho que até pode pegar um gancho, né? Poxa, eu idealizei isso, me sinto culpada que eu não consegui ter um parto normal, né? Não me sinto culpada de ter ficado com mastite, ou trazendo para uma fase, né, de que a criança já está começando a se desenvolver. As mães, elas acabam muitas vezes carregando um sentimento de culpa, né? Seja pelo sim oferecido, seja pelo não. Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Por que isso acontece com as mães? Como lidar com esse sentimento? Tem alguma maneira da gente poder conduzir a situação junto aos filhos? Bom, tem aquela frase que acho que toda mãe conhece, de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque, assim, às vezes a mãe vai procurar ali, e não é errado, né? Acho que é uma das formas também da mãe adquirir um conhecimento, né? Mãe de primeira viagem ali, é natural que vá buscar a teoria, livros, entender como que funciona, né? Mas entender também que cada vivência é única, né? Cada maternar ali vai ser único. Até essa mesma mãe, se tiver um segundo filho, vai ser uma experiência diferente. Vai ser um parto diferente, vai ser uma relação que se cria com esse filho diferente também, né? E aí, em relação a essa culpa, pensar aí que a mãe perfeita, ela não existe. Né? Nós não somos mulheres perfeitas, que dirá mães perfeitas, né? O Winnicott, ele vai falar que é um pediatra inglês, que ele fala sobre a mãe suficientemente boa. O que é isso, né? É uma mãe que ela não é perfeita, né? Ela é suficientemente boa. Ela faz com que essa criança consiga se desenvolver de forma que ela vire um adulto funcional, né? Então, assim, a mãe, ela vai cometer erros, né? Ela vai dar um trauma ali na criança de vez em quando, acontece, faz parte, né? Mas nada que cause um desajuste ali nessa criança. Então, sim, essa culpa aí que nasce com a mãe de idealizei uma gestação, idealizei um parto, idealizei ali como que ia ser, essa rede de apoio, e aí foi completamente diferente, né? Às vezes a gente se culpa ali por não conseguir proporcionar alguma coisa pro filho, por ter que falar não, né? Mas entender ali que a mãe, ela precisa ser esse suficientemente boa, que o Winnicott fala, né? Que não é perfeita em nenhum momento, né? Que às vezes vai chorar junto com o filho, porque também tá estressada, que vai se estressar ali com essa criança, que vai chorar por conta de que não consegue dormir, né? Mas que ela também vai... esse estresse ali, ele não se distancia do amor, né? Ela não deixou de ser uma mulher. Ela é mãe, mas também ela é uma mulher. E você acha possível, Thaís, porque a gente falando, né, suficientemente boa, né? Mas como a gente perceber que a gente está sendo suficientemente boa, mãe? Vem através de terapia, de autoconhecimento. Acho que o próprio filho, ele vai dando respostas ali de que tá dando certo, né? A questão principal ali é principalmente você não se comparar, seja com a mãe ali do seu lado, porque ela tem uma realidade diferente, seja com a mãe do Instagram, seja com qualquer outra mãe, mas entender ali o que você pode oferecer ali para essa criança, né? Dentro das suas condições, dentro do que você entende de certo ou errado, dentro do que está acessível a você, como que está o desenvolvimento dessa criança, né? Uma criança que está, às vezes, em um lar, em um ambiente ali que não é bom o suficiente para que ela se desenvolva, ela vai apresentar problemas na escola, ela vai apresentar problemas em amizade, em relações ali com amigos, né? Então, assim, a própria criança ali vai te dando um retorno de que você está fazendo um trabalho legal, né? Você vai vendo ali que aquela criança está se desenvolvendo, os interesses dela, que ela consegue se comunicar, que ela está indo bem na escola, né? Não necessariamente a partir do momento que a criança
tira uma nota baixa, a culpa é da mãe. Não é isso, né? São vários fatores ali que vão englobar esse funcionamento da criança, né? Mas a criança que tem essa mãe que é suficientemente boa, ela dá esse tipo de sinais, né? Ela consegue ter um bom desenvolvimento ali dessa infância. Entendi. Ô Gi, e durante o período da sua maternidade, que mãe vai ser sempre para a vida toda, né? Sim. Então, assim, você já viveu muitas fases da Zara, né? Em algum momento, assim, escolhas que você fez para sua maternidade, em como conduzir a vida da Zara, né? Você se sentiu julgada pelas amigas, pelos familiares, né? Você sentiu que uma escolha que você fez, fala, nossa, né? Eu não teria feito isso. Você se sentiu julgada em algum momento e como você lidou com essa situação? Já muitas vezes, e eu acho que ele acaba tendo um peso maior quando a responsabilidade dessas decisões, né, das decisões ali da vida do filho, elas ficam mais centralizadas na posição da mãe. Então, no caso, como eu me separei, a Zara ainda era bem, né, pequena ainda. Então, eu acho que eu senti isso, né, recair sobre mim, porque o pai da minha filha, ele mora longe, então, assim, ele não conseguia participar, né, do dia a dia. Então, qualquer decisão que eu tomasse ali, né, de alguma forma, existia ali um julgamento. Eu acho que, assim, a fase que eu senti isso mais forte foi durante a pandemia, né? Porque durante a pandemia primeiro que a gente não sabia direito, né? O que estava certo, né? Cada família ali, ele tinha um pensamento, né? A gente vivia no meio de dúvidas, sem saber se manda de volta para a escola, se deixa estudando em casa, se vacina, se não vacina, né? Uma preocupação constante ali com a questão da saúde emocional. Então, eu acho que nesse momento, né, as escolhas que eu fiz, realmente eu senti um peso de julgamento, né, porque para piorar, né, nesse momento todo mundo tinha uma opinião, né? Alguém sempre saía para falar, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Então, realmente foi, assim, um momento bem delicado, né, para mim, assim. Delicado já pela circunstância, né? É um momento difícil para todo mundo, mas, assim, eu me recordo porque teve muito choro, muita preocupação, desespero mesmo, né? Então, nessa época, inclusive, eu acabei recorrendo, né, à terapia, né? Foi alguma coisa que eu fui buscar, porque eu realmente chegou num determinado momento que eu falava assim, gente, não tá certo, né? Como você falou, você vai vendo ali no dia a dia e as coisas não estavam caminhando bem. Então, eu recorri à terapia. Eu acho que isso foi muito importante, né? E além de outras coisas, né? Acho que quando né, você enfrenta ali um momento difícil, a gente vai se agarrando, né? Então, além da questão da terapia, tinha também a fé, né? Eu acho que esse lado, né, para quem é religioso, eu me apeguei porque ali tinha uma vozinha que falava assim, siga, né, tá difícil, mas continua, né, uma solução vem por aí. E eu acho também que, né, para contornar essa culpa, eu acho que a gente precisa também escutar, né, essa intuição de mãe, porque de uma forma ou de outra, você tá olhando, você tá vendo que tem um problema, mas algo te diz, né, você fala assim, gente, mas não tá certo, não tá certo. Como que eu sei? Não sei, né? E eu acho que você aprender a escutar, sabe, essa vozinha dentro de você, ela te ajuda também, né? Como você tinha comentado lá no começo, né? A gente não vai ser perfeito em tudo, não vai acertar, né? Terão momentos que, né, erros acontecerão, mas é a tentativa, né? Erra tentando acertar, Exatamente. Né? E tudo é válido, é aprendizado.
É exatamente isso. E se eu não me engano, daí você me ajuda a recordar, Gi, a Zara, ela estava pré-adolescente na época da pandemia, né? Pré-adolescente. Então, assim, ainda teve esse agravante, né? Porque ela estava vivendo muitas mudanças. E esse período da pré-adolescência, né? Tem muita mudança e ela pegou essa mudança exatamente na época que ficamos em casa. Né? Então, realmente foi, assim, bem complicado, uma fase bem difícil. Das conversas que a gente tinha, até também tinha o desafio, que eu trocava com a Gi, o desafio até de você ensinar o filho em casa, né, com as tarefas escolares, a preocupação que eu lembro da Gi de deixar ela muito tempo na internet. Exatamente. Né? Então tudo isso envolveu, e já pegando todo esse gancho, Thaís, eu acho que uma das fases mais temidas, eu não sou mãe, não posso falar, não tem lugar de fala, mas talvez você e a Gisele podem dizer para mim, que talvez seja para a mãe a pré-adolescência e a adolescência, né? Por que é tão desafiador para o pai, para a mãe, eu acho que até mesmo para o adolescente, né? Para a criança, para o pré-adolescente. O adolescente não gosta de nada, né? Do pai, da mãe, de sair, de estar com a família, só vários amigos. Nada tá bom. Nada tá bom, né? Por que é tão difícil? O que desorganiza ali emocionalmente, no núcleo familiar, com a mãe, com o pré-adolescente, com o adolescente, né? Por que é tão desafiador? É a fase mais desafiadora para os pais? Acho que sempre a próxima fase talvez seja a mais desafiadora, né? Que você vai e passa ali a fase dos 3 anos, a fase do que está entrando na escola depois e não sei o quê. A próxima, aí você vai, não, aquela lá eu já superei. Acho que a próxima fase é sempre mais desafiadora. Com o adendo aí de estar na pandemia, né? Viver uma adolescência com o filho dentro da pandemia, né? O que acontece ali na adolescência? O adolescente, ele vai querer criar a sua própria identidade, né? E às vezes ele vai encontrar esse criar a própria identidade no afastamento dos pais, né? Porque tá muito colado ali com esses pais, e aí os pais começam a ser caretas, e começa, isso é coisa de velho, isso é coisa aí não é coisa da minha idade, né? Então, esse afastamento na adolescência dos pais é importante, de certa forma, para que o adolescente ele consiga criar a sua identidade, consiga criar os seus gostos ali, o seu pensamento. Às vezes vai ser diferente do pai, às vezes vai ser diferente da mãe, às vezes vai continuar ali, depois de um tempo volta ali a se combinar em algum momento, né? Mas é tão desafiador porque esse adolescente, ele se afasta dos pais, então esses pais, eles passam por um luto ali, de até um dia essa criança vinha e me abraçava. Agora eu não posso buscar ela na porta da escola, porque, ai meu Deus, que vergonha, né? E é muito rápido, né, Thaís? É uma fase assim, um momento você tá ali, né, com a criança colada, e no momento seguinte, ela já tá pré-adolescente, ela quer o espaço. Então, assim, realmente é uma mudança grande, você piscou, foi. Né? Ai, mãe, sai fora, né? E é difícil, você falando aí que é difícil pro adolescente também? Também é. Porque ele não deixa de amar os pais, né? Esse afastamento para ele é uma forma ali de formar a identidade, os gostos ali, de ter o seu próprio clube, né? Então, meu pai tem minha mãe tem meu pai, minha mãe tem a mãe dela, e eu, né? Como que eu vou ficar ali? Porque às vezes realmente já não quero mais ir no cinema, quero ir no cinema com os meus amigos, com os meus pais não, né? Meu Deus, ninguém pode me ver junto dessas pessoas, né? Mas não deixa de amar, né? Então é realmente um processo ali de dificultoso, porque é de uma hora para outra, né? Até então você buscava essa criança na escola, abraçava, agora não quero mais. Então se passa por esse processo aí de um luto para esses pais, para a mãe principalmente, né? Mais difícil. Tá ali sempre por perto, dando aquela atenção, e aí de repente não se tem a atenção do adolescente. O adolescente, ele quer ficar ali no quarto, quer sair só com os amigos, qualquer lugar que os pais estejam não é legal, né? Então se torna difícil, porque aí às vezes o pai ou a mãe não consegue processar, elaborar esse período aí, né? E aí o adolescente também não consegue ser respeitado no seu espaço também. Entendi. Hoje, e para você, a pré-adolescência deve ter sido desafiadora, como que você colocou, né? E a adolescência também. Você, em algum momento, né, mesmo estando ali nesse período de pandemia, pós-pandemia, eu imagino que a forma como você
criou, desenvolveu a Zara, deve ser muito diferente da forma com que a sua mãe te criou, né? Porque o tempo é outro, as realidades são outras e a gente tem, eu acho que a mãe ela tem que fazer esse exercício de adaptação dos tempos, né? O tempo todo. Não que a essência tenha sido diferente que eu não, porque isso vai passando de geração, mas a forma de lidar ali, até mesmo de buscar uma conversa, né? De repente, eu sou mais antigamente, meu pai chamava, vem cá, vamos conversar. Era, né, lei seguia. Você já tremia. Tremia, falei, o que eu fiz de errado? Eu acho que para hoje está muito mais diferente, né, esse acesso. Você sentiu que em algum momento, entre a pandemia ou depois, né, você chegou num período que você falou assim, meu Deus, é tanta coisa que eu tô passando. Você se sentiu, assim, desconectada da Zara? Você sentiu que você perdeu ali aquele contato? Como você fez para retomar? E o que você fez diferente para poder se reaproximar, se houve isso? Certo. Eu acho que quando eles são pequenos, existe uma dependência, né, uma proximidade natural. Então, né, a gente não sente tanto, mas já na adolescência, eles começam já a ter as suas próprias opiniões, né, discordância, buscar realmente o espaço deles, já querem ficar mais afastados, e eu acho que o fato né, desse período ter acontecido na pandemia, né, a hora que eu vi, realmente, eu estava me afastando. Né? Nessa época, inclusive, da pandemia, eu trabalhava bastante, né? Ficava todo dia fora, a gente procurava não voltar, às vezes, na hora do almoço, né? Porque hoje eu consigo, eu tenho meu horário de almoço ali com ela, mas a gente tinha receio de ficar voltando para casa. A hora que chegava em casa, já queria, né, tomar banho, tudo. Então, assim, eu não voltava, eu ficava realmente o dia todo afastada para depois, né, ir para casa só no final do dia. Então, assim, teve, sim, né, um momento que eu percebi realmente esse afastamento, né, eu precisei, né, para poder contornar essa situação, foi a época que eu acabei buscando aí a terapia que acabou ajudando, né, eu acho que eu buscava conversar com a Zara para poder retomar, né, esse contato, mas a terapia que ela acabou, né, auxiliando ali, tanto o lado da Zara, né, como também para me dar esse suporte. Fazer a ponte, né? Isso. Fazer a ponte. Isso. O Thaís, e é uma linha bem tênue, né, porque a mãe, ela tem que tentar entender ali o lado do filho, as emoções do filho, tem que entender suas próprias emoções. É uma época que, às vezes, o adolescente, ele tá naquele trabalho da oposição, né? Não vou, não quero, né? E a mãe também tem medo, vou dizer um não, vou perder ali a confiança do meu filho, né? Vou perder a conexão. Como o pai, a mãe, né? O episódio é para a mãe, né? Maternidade. Como a mãe, ela pode manter a autoridade nessa relação familiar, né? Com o filho, sem que haja essa desconexão. Acho que, acima de tudo, se ter respeito nessa relação, né? Apesar de ser uma relação onde a mãe ali tem autoridade para essa criança, para esse adolescente, né? Mas respeitar também esse espaço do adolescente, né? Conseguir ouvir, tentar encontrar meios de chegar até eles, às vezes de uma outra forma. Então, se antes eu conseguia levar esse filho para a escola, como que eu posso fazer agora? Né? Tentar entrar nesse mundo deles de uma forma mais leve, né? Então, tentar escutar. Às vezes o adolescente chega contando algum problema, esses problemas de adolescente ali que às vezes pra gente como adultos vai estar ouvindo um problema, mas colocar ali, não, né? Poxa, que difícil, né? Que deve ser essa situação, briga, uma discussão com a colega, tentar ouvir, acolher, acima de tudo, esse adolescente, porque se chega até você ali pra falar alguma coisa, alguma questão, é porque tá vendo ali um lugar de confiança, exatamente, né? Então, à medida que for, às vezes até perguntar, tá, você quer que a mãe te dê um conselho, você quer que a mãe te escute, o que você espera aí, né, não, mãe, eu só quero conversar. Então, às vezes é difícil, mas só escuta, né? Ele só precisa que você escute. Não, mãe, eu quero um conselho. Então tá. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Tentar entender também o mundo do adolescente. Então, às vezes,
Por exemplo, a minha mãe não cresceu com o celular na mão, né? Eu até uma idade também não tinha celular. Minha geração foi ter o celular um pouquinho mais velha, mas já teve celular. Os meus filhos, eles já vão nascer numa geração que já tem todo mundo o celular. Então é diferente. Tentar entender ali como que é essa nova geração, por mais que se distancia da minha, o que se gosta? Tá, hoje a gente, tendo muito adolescente que fala muito de... Tem o mangá, tem aquelas novelas coreanas, os doramas, né? Então, assim, tentar entender. Por mais que você não precisa gostar, mas tentar entender. O que fala disso? Ai, que legal. O adolescente vir falar pra você sobre um dorama, sobre um mangá, sobre uma série nova, sobre... Enfim, tenta se aprimorar, né? Conhecer daquilo, ter curiosidade genuína. Você não precisa gostar ali... Mas tentar entender por que ele gosta daquilo, né? Mostrar um interesse, né? Exato. E lembrar também, acho que o pai e a mãe um dia foi adolescente também, né? Por mais que foram fases diferentes, também teve toda a mudança hormonal, mental, do corpo. Também teve dúvidas, né? E tantas outras questões. E eu acredito que antigamente eu tive muito acesso, né, relacionamento com os meus pais por conta da geração. Mas eu acho que a geração dos meus pais já não tinham talvez essa, vamos dizer, intimidade com os pais, de chegar e conversar. Eu acredito que hoje é o que a Zara tem, né? Ela tem esse livre acesso. Só que as gerações anteriores também tinham pais que eram mais... torrões fechados, então né? Que não tinham tanta abertura, né? Acredito que também hoje tem essa flexibilização. É importantíssimo, né? Um adolescente conseguir ter essa abertura dentro de casa, né? Pra conseguir desabafar alguma coisa, por mais simples que seja, né? Encontrar ali uma abertura na mãe, né? Nesses responsáveis, uma abertura pra conseguir colocar pra fora algo que esteja sentindo. Às vezes, mesmo que, olha, às vezes não consigo falar, mas poderia me levar no psicólogo, né? Às vezes eu não vai conseguir falar pra mãe, mas ter essa abertura de chegar pra mãe e falar, olha, mãe, eu acho que eu não vou conseguir falar agora, mas preciso de um psicólogo. E essa mãe também conseguir compreender que não quer falar comigo, vai querer falar no psicólogo, ter esse jogo de cintura, de entender que, vou levar no psicólogo mesmo me doendo, que eu não vou saber o que é que tá acontecendo. É difícil mesmo, né? Por que ele vai no psicólogo e não conversa comigo? Como assim, como né? o psicólogo pode saber ou não, né? Exatamente. Que segredos são esses, né? E eu imagino que na cabeça da mãe deve pensar, meu Deus, o que será que vai contar lá pro psicólogo, né, Gi? Não sei se... Será que vai falar que sou uma mãe ruim? Será que vai falar que ela não me ama? Será que a psicóloga vai me julgar, né? A gente fala desses desafios, mas eu acho que é muito importante e até ouvindo você falar, eu acho que a geração eu tive uma boa relação com os meus pais, mas era uma geração mais autoritária, né? Manda, você obedece. Acho que a autoridade hoje ela vem sendo um pouquinho diferente, a construção ali da base da relação de confiança, como você estava colocando. Por mais que o adolescente tenha as fases, a mãe tem as fases, mudanças aí hormonal, de sentimento e tudo que está acontecendo, dá para aprender coisa boa, né, Gi? Sim, com certeza. O que você aprendeu de mais importante dessa sua relação com a Zara? Como é a sua relação hoje com a Zara? O que mudou? O que acrescentou? O que evoluiu? O que amadureceu? Né? Bom, a minha relação com a Zara é assim, a gente tenta conversar bastante, né? E o que eu percebo é assim, o adolescente, ele tem o momento dele. Então, assim, ele começa a falar, você pode estar cansada, pode ser meia-noite, você já estava indo dormir, você fala, gente, amanhã eu tenho tal coisa para fazer, mas tem que dar atenção, né? Porque, às vezes, se você fala assim, a gente não pode conversar amanhã já não vai funcionar. Entendeu? Então, eu procuro, né? Às vezes a Zara, ela vem me procurar e às vezes nem sempre, né? É aquele momento apropriado, mas eu sempre tento dar a atenção para poder entender, né? Eu acho que quando você está conversando, quando você se dispõe a escutar, você começa a entender um pouco melhor, né? Como que eles enxergam o mundo, quais são as dificuldades que eles estão tendo, as inseguranças que eles têm. Então, às vezes ela vem colocar alguma coisa e aí a gente, né, conversa bastante, troca ideia. E como você disse, às vezes você só está ali de ouvinte, ele quer compartilhar alguma coisa.
né? Mas às vezes é alguma coisa que você fala assim, opa, né? Tem ali um pontinho de atenção, alguma coisa que ela me traz, que daí eu já fico observando, às vezes alguma coisa que eu tenho que acompanhar. Então, assim, eu vejo isso até, assim, um pouco diferente. Eu tinha liberdade para conversar com os meus pais, né? Os meus pais sempre foram muito acessíveis, mas era diferente, né? A gente não tinha, digamos assim, a mesma abertura e nem tanta negociação, né? Hoje, eu vejo que a gente, às vezes, até fica num limite, é um desafio, porque você conversa, você escuta, mas você fica ali, né, entre tentar manter o equilíbrio e também não passar para uma criação muito flexível, né? E eu acho que esse é um ponto, assim, que eu vejo de atenção. Eu acho que é uma questão difícil, porque você quer escutar, você quer ser uma pessoa, né, que dá a abertura ali, né, para o seu filho falar com você, mas tem situações, né, que você tem que impor limites, né, situações ali onde você, né, considera ali um valor importante que você tem que falar, não, né, aqui vai ser assim. É que acho que tem aquela dificuldade do equilíbrio, né, porque você tem que ser a mãe amiga, porque se você não for... Acho que o filho vai buscar fora. Eu acho que é um dos medos que a mãe tem. Se eu não for a melhor amiga dela, ela vai buscar na rua essa amizade e às vezes vai deixar de contar as coisas pra mim. Só que ao mesmo tempo tem aquele momento que você é a mãe. Então você é amiga, mas você mesmo sendo amiga, eu sou tua mãe e a palavra final ela é a minha, né? Exatamente. Né? E entrando nessa questão de limite também é uma forma de cuidado? Com certeza, com certeza. Eu vejo muito na clínica, às vezes, a mãe nesse receio ali de errar, de não ser uma mãe ali boa, né, aquela mãe perfeita, ela acaba cedendo tanto para o adolescente, principalmente, que esse adolescente chega pedindo limites, né, ali dá para ver ali que o adolescente, a criança, precisa de limites. E se esse limite não é dado, não é colocado ali por esses responsáveis, por essa mãe, né, trazendo a mãe aqui porque a gente é o tema, né, mas é uma responsabilidade ali dos responsáveis em geral, né. Então, se esse limite não é colocado, esse adolescente ele vai tentar ali de várias formas, então deixa eu ver até onde que eu consigo ir, né? E acaba tendo comportamentos completamente fora ali do adolescente comum, né? Entre aspas, no quesito de que é normal o adolescente fazer alguma coisa ali de... Rebeldia? Rebeldia, exatamente. Entrar ali, vai ir contra algum pensamento, alguma coisa que a mãe falou, deixou de falar ali, justamente para testar, para que se dê esse limite, né? É importante que essa mãe ali coloque esse limite para que se tenha também um adulto funcional, né? Um adulto funcional, ele precisa aprender, entender que não é tudo do meu jeito, né? Não é porque eu quero que as coisas vão acontecer. Não, as coisas, elas... Não, a maioria das vezes não acontece da forma que a gente quer, né? Bem isso. E tem que passar também, aprender o que é não e passar pela frustração. Porque eu acho que quando a gente não passa, a gente não tem um adulto funcional. Tem um monte de adulto aí disfuncional que a gente vê hoje. Exatamente. A Gisele falando anteriormente sobre o errar, né? Esse receio de errar e às vezes errou ali durante a pandemia. E como é importante que esses filhos também vejam a gente errando. Porque, assim, ter essa construção de uma mulher perfeita, de uma mãe perfeita que nunca errou, também é difícil, né? Porque, assim, se essa mãe nunca erra, eu também não posso errar. Né? Eu não posso ser esse adulto que erra, porque minha mãe nunca errou. Então, é importante ali, às vezes até, dependendo da relação que você tem ali com esse adolescente, olha, você viu que a mãe fez isso e aquilo outro, então, eu errei, né? Não deveria ter falado dessa forma, não deveria ter agido dessa forma. Às vezes é importante até trazer para a conversa ali com esse filho sobre um erro ali que você cometeu, né? Que, olha, errar é natural.
é importante a gente se arrepender, entender ali como que foi esse erro, né? Repensar sobre essa escolha. Né? Ô, Thaís, eu vou pegar uma frase da Gisele, né? Que a Gisele falou assim, olha, quando o filho chamar para conversar, dê atenção naquele momento, porque depois passou, né? Mas nem sempre aquela mãe vai estar disponível naquele momento, por N situações. Chegou em casa, tem que dar atenção de repente para outro filho, para marido, cuidar da casa, né? Como que você pode ajudar, de repente, uma mãe que esteja assistindo a gente aqui? Vou abusar da terapia com a Thaís aqui, né? Terapia grátis agora. Que dica você dá para essas mães para ajudar? Porque nem sempre, eu acredito que a Gisele deve ter passado em algum momento que ela entendeu. Nossa, eu deixei para o dia seguinte e depois não consegui retomar, né? Mas nem sempre vai estar 100%. Às vezes está gripada, às vezes, como ela está aqui resfriada, vem aqui hoje dar né, o testemunho dela. Como essa mãe, de repente, também se perceber, não se cobrar de falar assim, né, olha, eu vou deixar passar hoje, mas tentar essa conexão no dia seguinte, horas depois, né? Porque tem um lado humano ali também, é muita pressão para uma mãe, né? Vamos apelar então pro diálogo, né? O diálogo em qualquer relação, ela é muito importante, né? Qualquer relação. Então, às vezes, fazer até combinados com esse filho, né? De que, olha, às vezes eu não vou conseguir te ouvir na hora. E até colocar ali, eu quero muito te ouvir. Do que você tem pra falar? É sobre X e Y, Z. Beleza, olha, hoje a mãe tá muito cansada. Eu não vou conseguir dar a atenção que você merece, que eu gostaria de te dar. Ser clara mesmo ali, porque um adolescente, ele já tem uma noção ali da vida, né? Do que é um cansaço, de uma rotina de trabalho. Então, colocar ali, ser verdadeira também, jogar ali com a verdade com esse adolescente, de que, olha, quero muito te dar atenção. Pergunta ali o que você quer falar. É sobre a sua amizade com a fulana, é sobre alguma coisa que não deu certo, sobre o menino que você tá gostando, enfim. Sobre isso, beleza, tá. Vamos marcar então amanhã no café da manhã. Amanhã a gente acorda meia horinha mais cedo, ou a gente vem almoçar junto. Não abrir mão ali do seu descanso, da sua saúde mental, às vezes não é nem cansado ali fisicamente, mas emocionalmente mesmo. A gente às vezes tem um dia muito corrido de trabalho, você não cansa o físico, mas a sua cabeça ali, qualquer informação a mais, você não consegue assimilar. Então, talvez jogar ali fazer esses combinados de que, olha, às vezes você vai querer conversar comigo, eu sempre vou te ouvir, mas às vezes não vou conseguir ouvir naquele minuto, né, naquele momento. E colocar até para esse adolescente também de que, olha, às vezes acontece uma situação ali, tudo bem você não querer me falar agora, né, não querer conversar sobre isso agora, não querer entrar numa discussão agora. Ok, então vamos conversar então em que momento? Que momento que você já processou isso daí, você já tá bem para conversar? De novo, entra na questão de que bom ver uma mãe ali que também se cansa, né? Que trabalha e que tá cansada e que respeita o seu limite também, né? Então é uma mãe que, olha, minha mãe tem o limite dela e que bom que ela sabe impor ali um limite, mesmo em relação com o filho, né? E até pegando essa questão da saúde emocional, a saúde mental ainda, por mais que se discuta no dia a dia, a gente já fez temas aqui, podcast sobre saúde mental, a importância, muitas vezes ainda acaba sendo um tabu, né? E para a mãe, eu acredito que mais ainda, né? Porque talvez ela não consiga ter essa percepção de que esteja precisando de ajuda, né? Eu acredito, pegando o exemplo da Gisele, você demorou um tempinho para perceber que você precisava ir para terapia, para conseguir, porque isso estava te adoecendo emocionalmente? Sim. Eu acho que é muito difícil para a mãe perceber, né? Depois que passa, você fala assim, gente, eu poderia ter pedido ajuda antes, né? Mas eu acho que quando você tá ali no olho do furacão, realmente é mais difícil. Você acha que você dá conta, né? Você acha que você vai conseguir, né, conduzir. Então, realmente, eu acabei demorando um pouquinho, né? Mas eu acho que você tem que analisar sempre a sua situação, né? Às vezes algo que funcionou para mim não vai funcionar para uma outra família, né? E a gente vai aprendendo também. Então, assim, hoje eu consigo perceber, né? Se eu fosse voltar, né, no tempo, talvez eu tivesse
tomado decisões diferentes. Talvez eu tivesse me antecipado, não tivesse chegado, né, ali, né, com a minha saúde emocional já tão fragilizada, nem a minha, nem a da Zara, né, que era o momento que a gente estava vivendo. Mas eu acho que a gente vai aprendendo, né? Aprendendo e acertando e errando. Ô, Thaís, você percebe que muitas vezes a mãe ela tem essa sobrecarga de ser a perfeição, né? De dar conta de tudo, como a Gisele disse aqui, e que muitas demoram realmente para pedir ajuda, para erguer a mão, ou se sentem até envergonhadas, ou acham que falharam como mãe, falharam na maternidade. Você percebe isso? Sim, até porque socialmente falando, né, a mulher, ela tem que trabalhar como se ela não tivesse filho, e ter filho como se ela não tivesse trabalho, né? Então, assim, como que faz? Não faz, né? A Gisele falando ali sobre dar conta, né? Mas a que custo? Né? Como que isso está sendo feito? Como que isso está sendo realizado aí, esses papéis, né? Porque se você tiver 100% em um, como é que você vai estar no outro? Não tem como você ficar 200% ali. Então, alguma coisa ali, às vezes, acaba escapando, né? E é bom a mãe, ela criar essa consciência, né? De que ela, às vezes, não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, né? Por isso que se existe uma rede de apoio, por isso que existe ali a terapia, né? Para que essa mãe ela consiga dar conta da medida do possível, né? E lidar com essas coisas que ela às vezes não vai dar conta. Lidar ali, processar ali que tá tudo bem, de que ela não consegue buscar essa criança de segunda a sexta, às vezes ela vai precisar voltar de van, de que tá tudo bem, que às vezes ela não conseguiu levar um café da manhã ali com frutas, mas fez um bolo porque comprou um bolo na padaria e é isso que ela vai levar de café da manhã, tá tudo bem, né? A mãe, ela é cobrada e é uma autocobrança também, de que ela precisa exercer esse papel, desempenhar esse papel com perfeição, né? De que essa criança, ela precisa ali crescer uma redoma de vidro ali, intocável, né? Mas não é isso que acontece, né? E tá tudo bem também ali algumas coisas escaparem ali do controle. E você falando isso, da questão da fruta, nossa, na hora me vieram alguns vídeos, passa muito principalmente no TikTok. Ai, vem fazer a lancheirinha da Maria hoje comigo. E aí, a mãe, ela vem, ela assa aquele bolo, ela faz o desenho do Mickey, coloca o olhinho, corta a maçã no formato de estrelinha, coloca aquele palitinho que tem um... Gente, é uma tortura, eu fico olhando aquilo e falo assim, gente, eu não vou ter tempo pra fazer isso quando eu tiver filho, me desculpe, espero que não seja mais assim. Que aí fica aquela coisa, né? E eu imagino também a criança depois, por exemplo, ela pegou a criança que a mãe fez desenho na frutinha, abriu a lancheira e tá assim. E aí a outra que tá com um pacote de bolacha recheado, porque foi o que deu pra levar, e tá tudo bem, né? Mas só que a criança vai fazer as comparações também. Eu vou te falar que a criança, ela não vai perceber tanto quanto a mãe, essa cobrança, né? A criança, ela vai ver ali, minha mãe levou, me trouxe aqui uma bolacha, ontem foi um bolo do mercado e amanhã é só um pedaço de banana, que foi o que deu, mas a criança, ela não... Porque a criança, ela enxerga muito mais o amor contido nisso, né? Que às vezes esse bolo feito 10 horas no forno e que não sei o quê, não vai ter ali o afeto que se tem, não vai ter um olhar no olho dessa criança, olha filha, aqui o seu lanche, não sei o quê. E até essa mãe também entender que recorte que essa mãe que faz a estrelinha e a cara do Mickey nesse bolo tá vivendo, né? Exato. Às vezes é uma mãe que tem uma condição financeira diferente, que tá num recorte social diferente, que tem tem mães que levam um filho de ônibus pra escola, tem mães que levam de carro, tem mães que levam a pé. Só nisso daí, já existe uma diferença enorme, né? De tempo, de aproveitamento ali de tempo no dia a dia, né? Então, entender também esses recortes aí. E eu nunca vi um vídeo desse. Nossa, tem um monte. Tem hora que eu falo, gente do céu. Mas aí, enquanto a Thaís ia falando, né, eu ficava ouvindo aqui e falei assim, gente, aí no futuro, essa mãe caprichou tanto, né, pra fazer lá a maçã cortadinha, bolinho.
a pessoa, o filho cresce, casa e espera da esposa esse comportamento também. Misericórdia. Ixi. Porque minha mãe fazia assim. Colocava comida no prato, aí você casa, ele quer que você coloque, fica lá. Vamos jantar, vamos. Aí tá ele lá esperando o prato. Aí virou um adulto Pode funcional, né? Fica aí, vai passar fome. E aí entra realmente na maternidade real, né? Porque às vezes ela tá empenhando ali esse tempo, essa dedicação, que numa vida corrida como a da Mayara, por exemplo, isso jamais, ela, nesse momento da vida dela, pelo pouco que eu conheço, que eu conheço com ela não teria tempo de fazer estrelinha, né? E assim, a Gisele também não tem tempo, né? Nem tempo e nem paciência. Hoje, nem tempo nem paciência. Amanhã pode ser que eu outra coisa, né? Não vamos ser cancelados pelos fãs da Virgínia, mas quem sabe uma pessoa que tem uma condição... Quem sabe até lá eu vou estar muito rica. Isso, né? Uma condição de vida diferente, com 3 babás, 5 empregadas, aí é diferente, né? Mas a maternidade real é essa mesmo, né? Eu acho que assim, pra mãe também acaba sendo, né? Porque de repente aquela mãe também, ela começa a fazer todo esse manejo todo dia, o dia que não faz vai começar o quê? Meu Deus, eu não consegui fazer. Vai começar a entrar culpa, né? Então assim, é realmente desafiador ser mãe, né? É muito... complexo, né? Mas essa questão da culpa, eu acho que ela tem que ser um pouco administrada pela mãe, porque, por exemplo, nunca tive esse tempo para poder fazer as estrelinhas, mas eu tentava, na medida do possível, mandar, digamos assim, um lanche um pouco mais saudável. Então, assim, final de semana, vou fazer um bolo, assar um bolo, aí já vou deixar aí o lanche, né, pra Zara levar. Mas nem sempre isso é possível. E, né, tá tudo bem. Às vezes, o que a gente não considera o ideal, né, que aí tinha que entrar industrializado, mas era o que dava, né? Eu acho que a mãe, ela tem que entender que nem sempre, né, vai ser tudo perfeito, vai ser tudo possível de ser feito. Então, desconstruir um pouquinho, né? Antes eu me cobrava mais, mas hoje eu vou mais na sua linha, né? O que deu foi isso daqui. O que deu foi isso, tá tudo ótimo. Bem. No máximo vai levar a uva inteira mesmo, tá tudo bem. A uva cortada inteira vai ser o mesmo gosto. E nem lavada, né? Lava lá onde você vai puxar. Desenvolvendo a autonomia da criança. Você chega e você lava sua fruta. E eles vão crescendo e aí a gente vai orientando. Olha, já vê lá o que é que você vai levar, né? Pra já dar um pouco mais de autonomia pra eles também. Começa eu vou ensinar a preparar a própria lancheira desde cedo, que é pra já criar autonomia. Mas acho que é essa questão, né? A mãe, ela vai desenvolvendo uma personalidade tão mãe que ela esquece que ela é um ser humano também, né? Que ela esquece que é a Gisele, né? Um ser humano, que antes de ter a Zara tinha uma outra vida, que tinha desejos, né? Que tinha também outras culpas, outros pensamentos. E a mãe acaba se anulando um pouco, né? Nessa questão da individualidade. Infelizmente acaba, né? Às vezes a mulher esquece que antes dela ser mãe, ela também é uma mulher, né? Para ela ser uma boa mãe, ela precisa estar ali minimamente feliz como mulher, né? Então, assim, ter um tempo ali, eu entendo que é difícil, né? Existem recortes e recortes aí dessa maternidade. Entendo que é difícil, mas na medida do possível ali, ter um tempo para fazer algo que pense ali em você como mulher, né? Então, mesmo que for ali um banho prêmio, né? Ali, onde você consegue tomar um banho tranquila. E né? lavar o cabelo. Lavar o cabelo. Conseguir fazer uma skincare ali dentro do banho, dentro da ducha mesmo, né? Mas ter momentos ali que você pense, se olha ali como mulher, né? Seja para cuidar de você enquanto a sua beleza, a sua saúde mental, mas no momento, não, isso aqui eu tô fazendo por mim, não porque eu sou mãe, né? Então, não tô indo tirar, sei lá, fazer a carteirinha de vacina do meu filho e aí aproveito e marco, não, isso aqui eu tô fazendo porque eu, fulana, gosto, né? Certo. E a Gia, ela falou uma frase que ela falou assim, olha, se eu pudesse ter voltado no tempo, né? Hoje, mas se você tivesse a possibilidade hoje, a gente já tá chegando no final, meu Deus do céu. Se você pudesse voltar no tempo, lá no início da sua maternidade, né? Da sua gestação aí, da Zara, que conselho você daria para Gisele? Eu acho que é justamente isso que a gente estava, né, comentando. Não buscar essa perfeição,
né? Essa perfeição, ela é pesada demais. Eu acho que esse seria, né, o conselho que eu daria para mim. Talvez que eu diria também para escutar, né, um pouco mais da intuição de mãe. E acho que eu olharia para mim e diria assim: Gisele, respira, né? Calma e continua, né? Porque sim, momentos difíceis terão, e eu penso que né, se tem o amor, se tem a presença, se tem cuidado, muita coisa boa, né? Você já está construindo. E Thaís, para aquelas mamães que querem engravidar, que sentem medo, que estão amedrontados, nossa senhora, a maternidade é tudo isso, né? Vai me exigir tanto. Para aquelas mães que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que não conseguem, às vezes, se perceber que estão precisando de ajuda, o que você pode deixar de conselho para essas mães, né? Para quem aí já está vivendo a maternidade há um bom tempo e está precisando de uma ajudinha psicológica, para aquela mulher que está ouvindo a gente, de repente ficou na dúvida, será que eu quero ser mãe, não quero, é tudo isso, né? Porque o objetivo aqui do vídeo não é não incentivar as mulheres a serem mães, né? É entender a vida real, né? Que conselho você daria aí para as mamães, futuras mamães? O que você pode deixar aí pra gente de mensagem? Acho que é uma escolha que deve ser pensada mesmo, né? Então, a terapia também ajuda muito nesse processo, né? De que quando você decide ali, chega naquele lugar que quero, não quero, como que eu faço, espero, tenho agora. Terapia é um lugar que te ajuda muito a pensar sobre isso. É uma decisão realmente muito importante. Então, ela, quando possível, né? Ser pensada ali, entendida, é importantíssima, né? Para as mamães que já são mães, né? e estão aí com toda essa questão, essa preocupação, quando se tem a rede de apoio, utilize delas, né? Então, ali, rede de apoio nem sempre é só a família, né? Às vezes a gente faz uma rede de apoio de amigos, de pessoas do trabalho que você tem uma confiança, de uma vizinha que já mora ali há um tempo e você consegue deixar ali 5 minutinhos pra ir na academia. 5 minutinhos não, né? Mas uma horinha. Uma horinha pra você fazer um cardiozinho, né? Pra você ter um tempinho pra você. Para as mães ali que tem o pai presente, né? Conseguir ali abrir mão ali desse controle, que às vezes a mãe abraça tudo só pra ela. Às vezes o pai até quer participar em alguns casos e não consegue, porque essa mãe acaba manipulando, né? Utilize também desse pai aí. O pai eu entendo que às vezes o pai ele não quer participar ou se faz um pouco ali distante, mas quando esse pai existe, quando esse pai é presente, utilize desse pai também, né? Que tá ali para que você consiga também ter uma vida que você consiga fazer algo que você queira, né? Pensar em você, ir pra terapia, ir pra uma academia, ter um hobby ali, né? Ter um banho prêmio, gente, é importante. Mínimo, né? O básico, né? Que muitas vezes muitas mães não conseguem ter. Sair com as amigas. Sim. Fazer uma unha. Fazer uma unha. Exatamente. São coisas simples, mas que se a gente for olhar de perto, né? A longo prazo, não é tão simples, né? São coisas muito importantes que a gente consegue manter. E eu acho também, se de repente você pode me corrigir se eu estiver errada, é um passinho de cada vez, gente. Não tenta fazer todas as coisas ao mesmo tempo, né, Thaís? Porque senão você entra num processo de frustração, de repente, olha, vou chamar meu esposo aqui para quem tem o pai presente, vou tentar dividir. Às vezes ele vai tentar acertar, mas também vai errar, porque vai fazer do jeito dele, vai fazer do jeito dele. Né? As relações, elas todas são muito complexas, né? E tentando colocar, às vezes, metas, objetivos, não sei nem se a gente poderia colocar isso, para não se frustrar também, né? Porque eu acho que a maternidade, ela é uma fase bonita, né, Gi? Sim, né? Sim, tem muita coisa boa, né? Né, como a Thaís estava falando, eu acho que cada um, né, vai decidir aí, né, se quer abraçar a maternidade ou não, mas eu sou muito feliz, né, sendo mãe. A Zara, assim, vou até me emocionar, mas é lindíssimo, né, claro que a gente tem que parar de romantizar, né? Achar que tudo é só maravilhas,
Mas é muito gratificante. É muito gratificante. E eu que convivo com a Gisele, ela é uma excelente mãe. Ela é uma excelente mãe. Meninas, acabou. Passa rapidinho. Rapidinho, obrigada. Antes da gente até se despedir, Thaís, onde o pessoal te encontra nas redes sociais para te conhecer um pouquinho mais, para falar assim, nossa, eu quero aquela psicóloga para chamar de minha. Deixa suas redes sociais para o pessoal te achar. Pode me procurar ali no Instagram, @psi.thaisinvencão. É Invencão mesmo, gente. Invenção é meu sobrenome, né, Thaís? É @psi.thaisinvencão ali no Instagram. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Isso. Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, amei estar aqui com vocês. Obrigada, Gi. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço. E é isso, gente. Olha, se você quiser deixar sua pergunta, sua curiosidade, deixa aqui que a gente passa para a Thaís, passa para a Gisele, né, para ela contar uma curiosidade que ela deixou de contar aqui. E a gente se vê no próximo Saúde em Conexão. Obrigada, Mayara. Obrigada.